no começo de tudo, quando não havia tempo ainda, havia Yamandu. Yamandu é o silêncio que tudo ilumina, é o ancestral de todos os ancestrais. Num determinado dia, dentro da própria luminosidade, Yamandu, que é mais que qualquer sol, Yamandu quis conhecer a dimensão de si mesmo. Foi quando ele se encolheu, dentro do grande início, se recolheu dentro de si mesmo e viu que era vasto. Yamandu quis conhecer toda a dimensão de si, então se transformou numa coruja. Não essa coruja que nós vemos agora, mas a coruja primordial. E como coruja Yamandu se viu dentro da grande noite e viu que era vasto. Yamandu queria conhecer a sua altura, o seu comprimento, então se transformou num colibri, Mainu, na língua guarani. E como Mainu, o colibri, Yamandu conseguiu voar velozmente em todas as dimensões de si, voou acima, abaixo e ao centro. E viu que era vasto. Então Yamandu, o silêncio sagrado, luminoso, quis conhecer a totalidade de si. Foi quando se recolheu dentro de si mesmo e se transformou num gavião real, Makauan. E com Makauan ele voou na mais longe das alturas e viu a totalidade de si. Então ele pensou, precisamos criar mundos. Foi então que ele cantou e do seu canto as estrelas começaram a nascer. E ele cantou, cantou e cantou, até quando num determinado momento ele disse: os mundos todos estão criados. Foi então que ele se recolheu dentro de si mesmo e se transformou num grande sol. E do ventre desse grande sol, Coraci, é que nasceu Tupã. Tupã, nascido do próprio coração de Yamandu, começou a cantar ajudando Yamandu a criar os mundos. Mas um dia Tupã sonhou com a nossa Mãe Terra. Foi quando ele criou do seu próprio pensamento um Petenguá. Petenguá é um cachimbo sagrado. E através do Petenguá ele soprou o espírito da futura Mãe Terra. E o espírito da futura Mãe Terra ficou viajando pelo espaço se alongando, se transformou numa serpente luminosa e prateada. Até o momento em que ela escolheu um lugar e disse: é aqui. E naquele lugar ela se enrodilhou e adormeceu. Ela se transformou numa tartaruga, um imenso jabuti. Algum tempo depois Tupã foi seguindo o rastro do espírito da terra que havia sido deixado pelo espaço, no grande céu, até chegar ao lugar onde havia escolhido para adormecer e sonhar. Tupã olhou e no casco da grande tartaruga desenhou as futuras montanhas, os futuros vales, os futuros rios, desenhou as futuras cachoeiras. E pensou: é preciso pôr alguém ali para continuar a criação. Eu tenho muitas tarefas para fazer. Então Tupã, do seu próprio coração, criou o nosso primeiro ancestral, Nhanderovuçu, o primeiro ser humano. Só que naquele tempo ele era alado. Nós o chamamos também de Avadiquaquá, o primeiro adornado o chamamos de Tupã Mirim. E quando Tupã disse, vai continuar a criação lá na terra, nosso primeiro ancestral não sabia como andar na terra, não sabia habitar na terra. Foi então que ele retornou a Tupã e disse: mas eu não sei viver na terra. E Tupã falou: procure as 4 direções. Em cada direção você encontrará um Vendejara, um professor, um guia. E Tupã foi embora. Tupã Mirim, nosso primeiro ancestral, então voltou à terra e foi em direção ao sul. E no sul ele viu uma palmeira azul, Endovidju. Tupã Mirim, nosso primeiro ancestral, foi até a palmeira azul e disse: ei, você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui na terra? Endovi disse: é claro que eu posso, entre em mim e você vai aprender a viver na terra. Então Tupã Mirim entrou na palmeira e se tornou a própria palmeira. Foi quando sentiu pela primeira vez, através das raízes, o que era estar na terra. E viu que era muito bom. E foi ficando. Até que um dia Endovidju disse: você já aprendeu muito comigo. Pode ir embora. Tupã Mirim, nosso primeiro ancestral, saiu da palmeira e foi em direção ao norte. E no norte encontrou uma rocha. Ele olhou para a rocha e disse:
Você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui na Terra? A rocha disse: Claro. Entra em mim que você vai aprender. Então Tupã-Mirim entrou na rocha e se tornou a própria rocha. E ficou meditando, olhando os poentes e os nascentes. Muito tempo depois a rocha disse: Você já aprendeu comigo o que tinha que aprender. Pode continuar a sua jornada. Sai. Tupã-Mirim saiu. E foi em direção ao oeste. Foi quando ele encontrou a primeira onça ancestral, Yaoaretê. Ele disse para ela: Você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui na Terra? Ela disse: Claro. Entra em mim. Foi quando pela primeira vez Tupã-Mirim sentiu o cheiro da terra, olhou a terra com os olhos de onça, pisou na terra com 4 patas. Andou, depois correu. E viu que era muito bom estar aqui na terra. Então Yaoaretê, a onça ancestral, disse: Pronto, você já aprendeu comigo, agora sai. E deixou Tupã-Mirim no pé de uma montanha, ao leste. Tupã-Mirim olhou para o alto da montanha e viu que ali tinha uma gruta, bem no alto, e dessa gruta saía uma luz que lhe chamou a atenção. E ele subiu. Quando chegou no interior da gruta, ele viu que essa luz saía de uma serpente prateada, que estava sentada, enrolada no chão, e o mirava silenciosamente. Tupã-Mirim perguntou: Quem é você? Ela disse: Eu sou o espírito da terra. Ah! Então você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui? Mas é claro que eu posso. Então me mostre. Então o espírito da terra foi recolhendo do próprio chão a poeira e o barro, e foi formando um assento, os 2 pés, foi formando um tronco, um corpo, uma cabeça, todo de barro. Colocou 2 cristais no alto da cabeça, umedeceu com as gotas que caíam do alto da caverna e disse para Tupã-Mirim: Entra aqui que você vai aprender sobre a terra. Tupã-Mirim entrou naquele corpo de barro, naquele assento, e foi a primeira vez que ele conseguiu andar sobre 2 pés. Ele saiu em direção à entrada da gruta porque o sol brilhava lá fora e ele viu pela primeira vez, com os olhos de cristal, todo o horizonte, e disse: Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Foi então que Tupã-Mirim percebeu que a terra era maravilhosa e seu coração entoou um canto. A Mãe Terra, que nós chamamos de Nhandeci, disse para ele: Eu preciso te falar algumas coisas. Você tem o poder que vem da própria terra, a qual você está portando. Você também tem o poder das águas, você tem o poder das pedras e tem o poder das plantas. Presta atenção nisso. Esse é um presente que eu te dou, quando eu teci esse assento que você porta. Agora você também tem um poder maior, você tem o poder de Tupã. Preste atenção em cada palavra. Tudo que sair da sua boca é um espírito vivo. Tupã-Mirim agradeceu os ensinamentos da Mãe Terra e ficou pensando em tudo aquilo enquanto caminhava olhando toda a criação que Tupã havia deixado, as montanhas, o céu, o chão. Então de repente ele olhou para o céu azul e disse: Arara. E da palavra arara nasceu a primeira arara. Ele ficou espantado e disse: Nossa! Araraí! E nasceu uma arara pequena. Arararuna. E começou a falar coisas que lhe vinham na cabeça. Tucano. Mainu. Mainuí. Araponga. Da sua boca nasceram muitos pássaros. E os pássaros nasciam e voavam. Depois disso ele criou mais animais, plantas, árvores, tudo que é vivo na terra. E ele continuou andando e experimentando aquela sensação. Depois de criar tudo, Tupã-Mirim foi até uma cachoeira, se viu no reflexo da água cristalina e disse: Mavutizinin, Mavutizinin. Da sua fala nasceu a primeira mulher chamada de Mavutizinin, coisa bela, coisa maravilhosa. Tupã-Mirim foi ensinar todas as coisas para Mavutizinin, mas havia um detalhe: Tupã-Mirim só criou animais cinzentos. Foi então que Mavutizin disse: Panambi.
nasceu a primeira borboleta colorida, e assim ela falou o nome de todos os animais, plantas e árvores, dando cor a todas as coisas. Então Tupã-Mirim perguntou a Mavutizi: Mavutizi, você gostaria de ter mais pessoas no mundo? Foi então que ela respondeu: eu gostaria. Tupã-Mirim foi até a floresta e fez a primeira maracá feita de uma cabaça e sementes, primeiro um chocalho, e começou a chacoalhar e cantou vários sons. Com isso as sementes viraram crianças, e assim nasceu a primeira tribo, os nossos primeiros ancestrais. Depois Mavutizi e Tupã-Mirim se cansaram da terra, entregaram seus corpos à Mãe Terra, e assim Mavutizi foi morar na lua e Tupã-Mirim foi morar no sol.